Iniciando aqui minha gravação, vou compartilhar minha tela e vamos que vamos. Peraí que deu ruim. Voltamos. Alguém colocou alguma coisa no chat. Ô, Carlos, conterrâneo aí de Belo Horizonte. Prazerão, cara. Seguinte, começando a nossa aula aqui então, galerinha. Primeiramente, muito obrigado pela presença aí de vocês dois, Carlos, John, sempre presente aí, muito obrigado. É muito melhor dar uma aula quando tem alguém assistindo do que gravar e postar depois. Sempre fica um clima meio estranho quando a gente grava sem ninguém. Mas vamos lá. Estamos aí no nosso terceiro dia da maratona que a gente está fazendo. Essa maratona são 5 dias aí de conteúdos gratuitos que a gente montou com o objetivo de divulgar a metodologia aí no Brasil, né? Acabou que a gente pegou um pessoal aí, o John da Colômbia, o Diogo de Portugal, um pessoal da Espanha, acabou que expandiu até um pouquinho mais. Mas fico muito feliz de ter vocês aí na sala. E vamos que vamos. Esses 5 dias gratuitos são um aquecimento que a gente está fazendo para o curso que a gente vai lançar. Eu e o Cris, a gente vai lançar um curso online no domingo. Quem for participar da aula com o Cris no domingo é uma aula gratuita e lá a gente vai dar todas as informações do curso. Seguinte, galera, qual que é o tema da aula de hoje? Tá dando aí para ver direitinho? Se não estiver dando, vocês me falam, tá? Se o slide estiver ruim, se estiver pequeno, se o meu áudio não estiver legal, vocês me avisam. A aula de hoje, galera, é como fazer o pace para uma prova, para um WOD que você nunca fez antes. É um tema que eu acho muito legal e muito prático. Eu utilizo bastante quando eu vou fazer os meus WODs, quando eu passo para os meus atletas, para os meus alunos. Eu acho que é uma ferramenta muito prática que a gente consegue utilizar. A gente vai falar um pouquinho da parte teórica hoje, mas é um conteúdo mais prático. Apresentação, galera, eu sempre gosto de falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu trabalho com cross desde 2010, vai fazer 10 anos quase agora já, né? E eu conheci o Cris numa situação engraçada, eu acabei traduzindo um curso para ele e recentemente ele a gente fez uma parceria, né, para eu ajudar ele a difundir essa metodologia aqui no Brasil. Ele é um cara com uma agenda muito cheia. Pra vocês terem noção, estou tentando falar com ele a semana inteira e tá difícil. Acho que só vou conseguir conversar com ele agora, sexta-feira. Então, ele é um cara com uma agenda muito complicada. Ele treina muitos atletas que ele treina vão para os games. Então, assim, é uma rotina muito apertada. Então, Fala, Edivaldo. Tudo bom? Edivaldo, eu vou só te mutar rapidinho e aí no final a gente abre para perguntas. Pode ser? Beleza. Valeu. Então, galera, continuando a introdução, a minha função aqui, eu trabalho com cross, né? Eu tenho um box, a minha função é ajudar o Cris a divulgar a metodologia. Eu vejo que a minha função hoje é trabalhar um pouco com a parte de tradução do inglês, que ainda é uma barreira muito grande para grande parte das pessoas aqui no Brasil. Mas além do inglês, eu gosto de entrar um pouquinho na fisiologia também. É uma disciplina que eu gosto muito, que eu tenho uma paixão grande e eu gosto de entender o que está rolando por trás dos atletas, o que está rolando por trás das metodologias. E eu tento também explicar essa parte, mastigar ela, entregá-la um pouco mais simples para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho dessa metodologia que o Cris utiliza, eu vou traduzir e vou também falar um pouquinho da fisiologia por trás. O que não tirar dessa aula, galera? Esse slide aqui nem tá certo. Veio errado isso aqui. Então vou deletar isso agora e a gente vai improvisar. O que não tirar dessa aula, galera? Toda aula eu gosto de passar um pouquinho algumas ressalvas, né? A gente está falando de uma metodologia e o Cris é um cara que trabalha muito na prática. Então a gente tem que tomar cuidado de achar que é tudo receita de bolo, que dá para copiar e colar. Então, assim, a gente vai falar hoje de uma ferramenta que vocês podem utilizar para montar o pace de algumas provas. Significa que essa ferramenta vai ser 100% correta para 100% dos casos? Obviamente não.
mas é uma ferramenta muito legal e é uma diretriz que a gente tem. E quando você tem uma diretriz e você entende a ciência por trás, você consegue aplicar isso para o seu contexto. E isso que é a nossa função aqui hoje. Então, se eu pudesse deixar algo aqui que a gente eu não quero que vocês tirem dessa aula, eu vou pegar o método que o Gabriel falou e vou usar sempre. Vou usar com todos os meus alunos em todos os contextos. Porque ele falou que o Froning faz assim, então eu vou fazer. Não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, bom? Então fica esse disclaimer aí. Hora da história, galera. Pro Edivaldo aí, o Carlos, acho que é a primeira vez que estão comigo aí presentes. Eu gosto de contar um pouquinho algumas histórias aí do nosso esporte, algumas histórias que permeiam a metodologia. Eu acho que essas histórias, pessoalmente, me ajudam muito a decorar o conteúdo, a assimilar até a parte científica, quando eu tenho essa história aqui que me faz lembrar mais fácil. E tem uma história engraçada aqui, que a gente vai contar hoje, que é a história da Julie Foucher. Para quem não conhece a Julie Foucher, ela é uma atleta mais das antigas aí, ela já pegou pódio algumas vezes, era a favorita para ser campeã dos games, a favorita sim, né? Era uma das favoritas para ser campeã dos games em 2015, mas por conta de uma lesão no tendão de Aquiles ela ficou fora. Mas ela antes disso já havia pegado pódio algumas vezes e sempre foi uma atleta com resultado muito expressivo. E quando ela começou a trabalhar com o Chris foi lá e pediu para ela fazer um teste de 400 metros. John acabou de fazer aí um teste de 400 metros. Pode falar o quão agradável é fazer esse teste aí. E para quem nunca fez uma prova de 500 metros, cara, era um teste onde você tem que dar seu máximo em 400 metros, uma volta na pista de atletismo. Para quem nunca fez, é um teste muito ruim. É assim, bem desagradável. Porque não tem pace, não tem estratégia. Poucos atletas e algumas pessoas no alto nível realmente têm alguma estratégia no 400 metros, mas para a maioria das pessoas, para os praticantes de crossfit, para os meros mortais, não tem muita estratégia. É se matar em 400 metros. É dar o seu máximo, é correr o mais rápido que você conseguir e tentar segurar esse ritmo até o final. Então, é muito desagradável. E quando o Chris passou esse teste para a Julie, ela estava sozinha. Eles moram em cidades diferentes, né? E a Julie foi fazer esse teste sozinha. Ela foi lá na pista de atletismo, que ela tinha acesso, e olha, beleza, aqueceu, eu vou lá, vou fazer meu teste de 400 metros. Só que para ela nunca tinha... para ela, esse teste ia ser algo mais tranquilo. Ela era uma atleta que já havia pegado pódio nos games algumas vezes. Então, ela já havia feito umas provas muito intensas, muito pesadas nos games, nas regionais. Então, para ela, um teste de 400 metros. Vou fazer aqui, tá tranquilo, tô liberado, depois eu faço outra coisa. E ela acabou subestimando a dificuldade e a dor que ela ia sentir nesse teste. O que aconteceu? Ela foi lá, deu o tiro, começou o mais rápido que ela conseguia. Quando estava mais ou menos no finalzinho, ali na última curva, a fadiga começou a entrar pesado, a perna dela começou a pesar, e ela falou assim que a frequência começou a subir muito, e ela começou a ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade no meio da volta ali, finalmente, quase acabando, ela começou a ter uma crise de ansiedade e parou e desistiu. Então, assim, ela não conseguiu terminar os 400 metros. Ela teve uma crise ali de ansiedade, faltou ar e não conseguiu. Parou e desistiu no meio da volta. Ela parou e pensou assim, nossa, não, deve ser algo psicológico. Vou tentar de novo. Foi, aqueceu de novo, preparou de novo, descansou e foi, pum, 400 metros de novo. Começou no máximo, deu gás, no mesmo ponto, na mesma curva que ela estava, bateu ansiedade, bateu a crise de pânico de novo e ela foi e desistiu de novo. Então, assim, é algo até estranho, né, de se pensar. Como que uma atleta que já havia participado do Games várias vezes, já fez várias provas, aquelas provas bizarras que o Dave Castro monta, ela foi e desistiu no meio de uma volta de 400 metros.
E ela ficou assim, sem saber por quê. Mais tarde, quando ela conversou com o Chris a respeito, ele explicou para ela, olha, provavelmente você subestimou essa volta, você não achou que ia ser tão difícil, você achou que ia ser algo tranquilo, vou fazer os 400 metros, estou livre. E você subestimou o tanto que poderia ser difícil, o tanto que poderia ser dolorido, e o tanto que era importante esse teste. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, Então, eu vou deixar essa historinha aí por aí. Eu acho que é legal ver que, às vezes, até o pessoal que vai nos games, que pega pódio, eles também são meros mortais, igual a gente. Tem medo, tem ansiedade e muitas vezes fazem as coisas errado. Eu acho que é legal a gente enxergar isso também. Mas eu vou segurar essa historinha aqui um pouquinho. Mais tarde ela conseguiu fazer o teste, trabalhou, enfim. Mas eu vou trazer essa história dela depois. Quais são os pontos chaves da aula hoje, galera? Para montar o pace de um WOD que você nunca fez, é importante você entender o tempo de duração, ele é extremamente importante, essa variável, o tempo de duração daquele WOD. O ponto crucial, que é essa historinha da Julie Fouché que eu vou falar, que é também é uma tradução que eu fiz de sticking point, e eu vou falar um pouquinho da fisiologia por trás. Seguinte, tempo de duração. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos lá. Para que serve o pace, galera? O pace ele serve para a gente conseguir maximizar a nossa performance. Pegar a performance daquele indivíduo, daquele aluno, daquele atleta e maximizar ela, fazer ela da melhor forma possível. A gente está aqui trabalhando com o pace para uma prova de 1.600 metros. Aproveita aí, ó, John, que você vai fazer a prova de 1.600 metros, aí já vai vendo a estratégia. Qual que tem que ser o seu pace para uma prova de 1.600 metros, galera? Primeiro erro, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala pace, não é algo lento, é algo para maximizar a performance. Então, se a gente está falando de uma corrida, vai ser rápido para você. Então, o que é um exemplo de pace para uma prova de 1.600 metros? Um pace pensado, um pace otimizado, um pace que vai ser feito para maximizar a sua performance. Um exemplo é a gente pegar a primeira volta de 400 metros, e a gente, se tem um objetivo de fazer ela aqui em 6 minutos e 3 segundos, a gente fazer a primeira volta muito rápido, em 1 minuto e 29. Então, a sensação aqui interna do seu aluno, do seu atleta, tem que ser que foi muito rápido, e um tempo aqui de referência em 1,29. A segunda volta, ela tem que ser uma volta rápida, ela aqui tem uma sugestão de 1 minuto e 34. A terceira volta é também uma volta rápida, e a velocidade aqui, ó, é difícil, né, manter o mesmo tempo de uma volta para outra, mas a ideia que vocês têm que pegar dessas duas voltas no meio é que elas são constantes. Então a gente tem uma volta mais rápida no início e depois duas voltas constantes. Constante não é lento, tá, gente? É rápido, mas é constante. Não tem uma variação grande da 2 para 3. E a quarta volta tem que ser a volta mais rápida. Você vai descansar depois. Você vai deitar no chão, morrer, vomitar. Então, a quarta volta tem que ser a volta mais rápida. Uma sugestão aqui de 1 minuto e 25 segundos. Fala, Abrão. Boa noite aí para você, meu velho. Tudo de bom aí? Qualquer dúvida, estamos aí. Então, pessoal, o que é um exemplo de pace para maximizar a performance? Na prova de 1.600 metros. Primeira volta, 1 minuto e 29. Sensação interna ali, ó. PSE, muito rápido. 400 metros, rápido, 1,34 na segunda volta. Terceira volta, rápido também, constante se comparado com a segunda, 1,34. E a última, como a gente vai descansar depois, eu tenho que literalmente dar o máximo de mim. Quem já viu aí os atletas de atletismo, não é incomum você ver no treino de atletismo um atleta vomitar, porque realmente dá o seu máximo ali. E essa prova de 1.600 ela é horrível, ela é ótima para você vomitar, na verdade. Então, galera, o que a gente pode tirar disso aqui? Se a gente está falando desse conceito de pace para maximizar a performance, a gente vê que o início ele é muito rápido, os dois do meio são constantes e o final é o mais rápido que você conseguir. Como que a gente consegue aplicar isso no cross? Vamos supor que a gente tem um WOD com 10 rounds.
Primeiro round vai ser um round muito rápido. Todos os rounds aqui do meio, ó, vou até marcar para ver se vocês conseguem enxergar, vão ser constantes. E o último round tem que ser o meu round mais rápido. Então eu começo aqui muito rápido, não é lento, isso aqui é uma velocidade intensa, tá? Não posso achar que eu vou começar segurando, não. Se a gente está falando de maximizar performance, o primeiro round é rápido. Você tem ali um sistema de energia ali, a TPCP pronto para ser utilizado, tem que ser rápido. O meio tem que ser constante e o final tem que ser o mais rápido. Qual que é o erro mais comum que eu vejo nos alunos e até mesmo no games até hoje? É as pessoas queimarem largada. Porque é muito difícil saber o quanto que é muito rápido e o quanto que é queimar largada. Isso realmente é muito difícil de saber. Isso é muito comum. O cara fala, não, eu vou começar rápido. Aí ele vai lá e queima largada. Qual que é a diferença de começar rápido, muito rápido e queimar largada? Se a gente for falar de uma percepção interna, a diferença está aqui, ó. Se o seu último round foi mais lento que o seu primeiro, provavelmente você queimou largada. Por quê? O último round, você não vai fazer mais nada depois. Depois que o relógio apitar, você não tem que fazer mais nada. Você vai deitar no chão e vomitar se precisar. Mas se você não vai fazer mais nada, isso aqui tem que ser o seu round mais rápido. Então, como que a gente pode fazer uma avaliação se eu queimei largada ou não? Se eu fiz o meu pace certo ou não? Será que o meu último round foi mais rápido ou mais lento do que o meu primeiro? E os rounds do meio, será que eles foram constantes? Ou eu subi, desci? Então é importante a gente ter essa avaliação. Então, pegando essa mesma ferramenta, a gente jogar isso para um odd de 20 minutos unwrap. Ah, mas como que eu faço o pace de um odd da Open 20 minutos unwrap? Nunca fiz o odd antes. Cara, é o mesmo conceito, tempo de duração. O início, você vai executar mais, então se a gente está falando de um odd unwrap, de 1 minuto a 2 minutos, você vai fazer aqui muitas repetições. Deixa eu botar aqui verde, vai. Muitas repetições. De 2 a 4 minutos, a gente vai ser constante. De 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, até os 18 minutos, a gente vai ser aqui constante. E nos últimos 2 minutos, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o máximo. Aí é a hora que tem que dar realmente o máximo ali, percepção subjetiva de esforço 8, 9, 10, e se entregar ali no odd, e aqui tem que ser a sua maior parcial, ou seja, o maior número de repetições tem que ser ali nesses 2 minutos, se comparado com as outras faixas. Tranquilo? Então, galera, antes de eu passar para o próximo conceito, ficou alguma dúvida sobre essa abordagem? O John falou que ele utilizou esse conceito para o odd do 20.2. 20.2... Foi qual odd, John? Não estou me lembrando agora. Eu lembro que o 19.1 era um odd muito longo de remo e wall-ball. Agora o 20.2 eu não me recordo. Depois você manda aí no chat para nós. Então, Abraão, é o seguinte, não é uma regra, é uma... Isso, 20 minutos unwrap, toast bar, thruster com dumbbell, né? E the bond. Esse oddzinho era péssimo. Na época eu tirei o CIS, eu nem consegui fazer ele. Mas eu vi os meus alunos fazendo, ele é péssimo. Mas é uma estratégia interessante. Sobre a pergunta do Abraão. Abraão, isso aqui não é uma regra. Isso é uma diretriz. Eu vou falar sobre outras coisas que podem influenciar nessa diretriz, que podem te fazer mudar essa estratégia, porque ela não é uma receita de bolo, não vai funcionar sempre. Mas isso é uma diretriz que funciona muito bem, principalmente se é um odd que você não vai agarrar em nenhuma coisa. Por exemplo, nesse odd aqui, 20 minutos unwrap, de toast to bar, thruster e double under, se o seu aluno manda double under tranquilo, o número de repetições do odd é um número tranquilo para ele executar um broken, o thruster não é uma carga que incomoda e o toast to bar é um movimento que ele domina, isso aqui é uma estratégia muito legal de você utilizar, porque você vai tentar
utilizar os seus sistemas de energia da forma mais otimizada possível. E você vai conseguir melhorar o seu resultado. Então, é ter uma ferramenta para você ter a melhor performance naquela prova. Tá? Tem outras variáveis que vão entrar aí, com certeza. Mas para muitos WODs, isso funciona muito bem. E qual que é o tema da aula de hoje? É montar aí uma estratégia para um WOD que você nunca fez. Se você já fez um WOD antes, você sabe onde que é ruim, você sabe onde que agarra, onde que você está tendo dificuldade. Agora, se você nunca fez, não adianta você chegar lá e falar, olha, eu vou dar meu máximo e vou tentar segurar o ritmo. Geralmente isso não funciona. O que você faz? Você dá uma estimativa ali do tempo que você vai completar aquele WOD, se é um WOD for time, vou completar, eu acho que dá para fechar em 10 minutos esse WOD. Você começa os primeiros 2 minutos forte, mantém ali no meio de 2 até 8 e os últimos 2 minutos você acelera. Então você olha para aquele WOD ali, se é um WOD de 20 minutos unwrap, se é um WOD for time, você faz uma estimativa do tempo de duração daquela prova e aí você se organiza para ir muito forte no início, tentar segurar um ritmo constante no meio e fazer o máximo no final. Se você se organizar para fazer isso, você consegue provavelmente ir bem num WOD mesmo sem nunca ter feito ele. Seguinte, galera, qual que é o próximo ponto crucial aí o segundo ponto que a gente vai falar na aula hoje? Além dessa questão do tempo de duração, se a gente vai fazer uma prova que a gente nunca fez, um WOD que a gente nunca fez, a gente tem que pensar nesse ponto crucial, nesse sticking point aí. O que é isso? O Abraão não pegou, mas eu contei uma historinha da Julie Fouché mais cedo. Depois você pega na gravação do vídeo. Mas essa historinha, ela vai ilustrar justamente isso. Se você não conhece aquela prova, você não sabe qual que é o ponto onde vai doer mais naquele WOD, qual que é o ponto onde vai ser mais desagradável, qual que é o ponto que você vai se sentir mais desconfortável e o quão desconfortável você vai sentir, você provavelmente vai subestimar aquela prova. Então, isso é muito fácil de ver quando a gente já fez um WOD antes. Para quem já repetiu um WOD da Open, sabe o que eu estou falando. Você fez o WOD uma vez, você sabe que tem alguma hora ali que vai ser difícil, que seu psicológico vai ser testado, que você vai ter muita vontade de parar. Você sabe ali aquele momento, tem um determinado tempo ali no WOD que vai ser aquele sticking point. E muitas vezes pode não ser só a questão da dificuldade do WOD, do psicológico, pode ser um movimento. Não, vou fazer um WOD ali, mas tem muscle up, meu muscle up não é muito bom. Então eu sei que o meu muscle up vai ser um ponto de agarre, vai ser um ponto crucial. Se eu não fazer uma estratégia onde o muscle up é um movimento que eu não consigo fazer cansado, se eu não fizer uma estratégia onde eu chego descansado no muscle up, eu também não vou me dar muito bem. Então esse ponto crucial, ele envolve o psicológico, porque você tem que saber o quanto vai ser ruim aquele ponto. Ele também envolve uma dificuldade em algum movimento que você vai ter, se é um movimento que eu sofro no peso, na carga que vai ter naquele movimento de levantamento de peso, ou é um movimento ginástico muito complexo que eu tenho dificuldade, ou não tenho muita coordenação no double under, eu tenho que saber, eu tenho que ajustar a estratégia de acordo. Beleza? Terceiro ponto, galera, é fisiologia. Se a gente vai falar, tentar explicar um pouco da fisiologia do exercício por trás desses conceitos, eu acho que tem um conceito legal que a gente consegue trazer para cá, que é o conceito do limiar de lactato. A gente tem um gráficozinho aqui, ó, de uma velocidade, de um teste progressivo, que vai aumentando a velocidade, e o nível de lactato. Então, com o aumento da velocidade, a gente vê aqui o nível de lactato subindo. E a gente consegue ver claramente aqui, ó, que tem um ponto da curva que o nível começa a subir de forma exponencial. O que acontece? Esse ponto onde o nível de lactato consegue subir de forma exponencial é o ponto onde o meu corpo não está conseguindo remover o lactato daquela musculatura. Se eu não estou conseguindo remover o lactato daquela musculatura, esse lactato vai acumular, eu vou entrar ali numa acidose pesada e eu não vou conseguir manter o ritmo. Então, se a gente não conhece esse ponto, a gente geralmente passa dele, e aí quando você passa, o lactato acumula e você não consegue mais voltar atrás. Aí você tem que descansar 15, 20 segundos no meio do WOD. Aí você já perdeu, você já não está na sua performance otimizada.
Isso aí é uma referência interna que eu tenho, tá, galera? Não é verdade, eu não tenho isso em pesquisa, é só uma opinião minha dos anos de trabalho que eu tenho aí. Se você está fazendo um odd aí de 5 a 20 minutos e você está tendo que parar para descansar 15 a 20 segundos, cara, tá errado. Você provavelmente fez o pace errado. Porque se você teve que parar para descansar aí 15 a 20 segundos, você provavelmente passou aí do seu limiar de lactato e você não teve a melhor performance que você poderia ter. Isso é a minha opinião, tá? O que a gente sabe da fisiologia do exercício existe um ponto, se você passar dele, você não vai conseguir voltar, você não vai conseguir manter a mesma performance. Esse é o nosso limiar de lactato. Se o meu lactato começa a acumular demais, eu com certeza não vou ter a melhor performance. A melhor performance está onde? Ela está ali no limiar. Se eu conseguir manter a velocidade do meu limiar, é a velocidade que eu tenho a maior velocidade possível, sem fadigar ao ponto de ter que diminuir o meu ritmo. É muito difícil saber isso num odd que a gente nunca fez. É muito difícil saber isso num odd mesmo, porque a gente não consegue medir o lactato durante a prova. Mas é a fisiologia por trás. E se a gente entende isso, a gente consegue pensar na hora de fazer uma prova, principalmente você tem que pensar 2 vezes quando você vai queimar a largada. Eu vou queimar a largada aqui. Putz, será que vale a pena eu queimar a largada? Se meu lactato subir, eu ter que descansar mais. Será que vai compensar? Então, a fisiologia por trás é isso, gente. Existe um limiar. Se você passa dele, provavelmente vai dar ruim para o seu odd. Revisão, galera. A gente falou hoje de tempo de duração. Com o tempo de duração, a gente consegue definir uma estratégia para um odd, mesmo sem nunca ter feito ele. A gente vai muito forte no início, constante no meio e a intensidade máxima no final. Ponto crucial é a história da Julie Foucher. Não subestima o odd, tenta entender aquela prova, aquele odd, tenta entender qual o ponto que vai ser mais difícil para você, qual o ponto que vai doer mais, o quanto vai doer, esteja preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, pode acontecer igual com a Julie Foucher, você vai desistir no meio da prova. E a fisiologia por trás é o limiar de lactato. A gente sabe que se a gente passar desse limiar, provavelmente vai dar ruim na prova, a gente não vai conseguir manter ela, manter aquela intensidade planejada. Perguntas, galera? Perguntas? John, Edivaldo, Abraão, Carlos. Ficou alguma dúvida do conteúdo que a gente deu hoje na aula? Estou sem água aqui. Mas aproveitem aí, perguntinhas. Eu passei um pouquinho do tempo, me empolguei, mas... Obrigado. Olha que beleza, gente. Perguntinhas? Não? Quem não tem pergunta, galera, fala assim, eu não tenho pergunta. Manda um joinha aí no coisinha. Só uma pergunta aí, no caso da atividade física, você com alta intensidade e tudo, o que a gente pode fazer na parte fisiológica para amenizar, no caso, o lactato, a dor, né, nesse quesito, assim, se tem como, né, diminuir a acidez do pH ou alguma forma ou algum método que você conhece? Mas você está falando em que contexto? Por exemplo, eu fiz um odd, eu quero reduzir o lactato ali depois ou é durante? Eu não entendi a pergunta. Digo mais especificamente durante o exercício, né? Se tem algum método para amenizar isso. Então, você está falando de uma pessoa que está lá no meio do odd e ela quer reduzir o lactato. Para melhorar a Seria performance. isso, exatamente. Num contexto geral, assim, que eu estou te perguntando, né? Não sei se nem se cabe a pergunta aí, mas digo... Então, Carlos, tem assim, na minha opinião, né, tem algumas formas. Você tem algumas estratégias mais agudas que eu, assim, para ser bem sincero, eu não domino muito. Nem sei se são muito factíveis. Por exemplo, tem estudos a respeito de
de admissão como é que fala? Bicarbonato, para reduzir a fadiga ali na hora e o lactato. Mas isso é uma área que realmente eu não entendo, não estudei muito, então não vou opinar. Mas é algo, se você quiser pesquisar, é um negócio interessante. Mas é algo bem agudo, assim, e eu não sei, para ser bem sincero, se está comprovado, se realmente é um negócio que é legal utilizar, porque não tem muito estudo em cima. Agora, existe sim formas da gente treinar o nosso corpo para lidar melhor com o lactato. E aí a gente consegue treinar o nosso corpo para tanto remover esse lactato mais rápido, quanto a tolerar esse lactato mais. Então a gente consegue pegar o nosso aluno e a gente consegue fazer ele, a gente consegue treinar o corpo dele a remover esse lactato mais rápido para você melhorar sua performance, e você consegue treinar ele também para tolerar níveis de lactato maiores. Você pode trabalhar dessas duas formas. Entendi. Gabriel, Muito bom. eu acho que nesse tipo nesse assunto aí que vocês entraram, por exemplo, tem coisa que acaba sendo inevitável, né? E aí a melhor forma é a gente aprender a lidar com o acúmulo de lactato durante um OD. E aí vai depender muito do seu pace, vai depender muito da sua estratégia para o OD. Porque tem ODs que são inevitáveis, cara. Por exemplo, eu fiz o OD semana passada que tinha thruster e tinha strict HSPU no mesmo OD. Então, tipo assim, o ombro acúmulo é violento, cara. Teve uma hora que eu simplesmente garrei e não conseguia fazer mais os strict. Então, eu teria que aprender a lidar com uma situação como essa e armar uma estratégia diferente para entrar num odd desse, que é um ponto Sim. fraco meu, strict HSPU. Eu tenho 1,85 m e tenho 98 kg. Então, tipo, é muito complicado para mim, entendeu? Aí é mais a questão de aprender a lidar mesmo com esse acúmulo e pace de odd, estratégia de odd. Sim, com certeza. Né? Quem tem uma envergadura alta, tem um peso maior, cara, sofre muito no handstand strict e vai chegar uma hora no meio do ódio ali que vai travar. Então é justamente o que você falou, pensar em estratégias, pensar no pace, mas o lactato vai estar lá, tem que aprender a conviver com ele. Exatamente. Muito massa, bem legal. Valeu aí pela contribuição, viu, Abraão? Acho que a gente trocar essas experiências é muito massa, viu? Com certeza, tamo junto. Carlos, ficou claro? Demais, muito bom. Se você quiser coisas mais práticas assim, tem uma aula que eu dei, tá lá no YouTube, um estímulo interessante para você remover lactato, é você treinar seu limiar aeróbico, e um estímulo interessante para você tolerar esse lactato aí são treinos de VO2, treinos de limiar de lactato, tem uma aula que eu dei lá também. Tem algumas coisas aí mais práticas, se você quiser também. Bacana, cara, porque agora eu tô fazendo corrida de rua, né, amador, então eu tô 3 vezes por semana fazendo uns longão, assim, tipo 10 km, 14, Legal. 12, Muito bom. né, e aí essa dor do lactato, ela vem, né, ela é inevitável, né, quando você começa a entrar nessas performances maiores. E agora também estou treinando com o Kettlebell, com essa nova ferramenta que eu estou aprendendo a lidar também, que é mais uma coisa que pega pra caramba, bicho, pô. Mas está sendo legal, muito bom. Muito legal. É isso aí. Então, fechou, galera. Queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, John. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado, Abraão. Fechamos a aula de hoje. Antes de eu terminar aqui, eu queria só... Vamos ver se a gente consegue tirar um print hoje, uma fotinha. Vocês conseguem botar a câmera aí? Tá no box ainda, Abraão? Agora eu tô em casa já. Não, beleza. Quem conseguir botar aí o vídeo, quem não puder, manda só um joinha igual o John lá, um joinha do Zoom. 3, 2... Peraí. 3, 2, 1. X. Vamos ver se vai. Chamando a ajuda técnica aqui. Chamando os universitários aqui para me ajudar, né? Vamos lá. Só um segundinho, galera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa aula vai ficar engraçada com essa parte no final.
Tá difícil aqui, galera. Mas vamos que vamos. Só um segundo. Obrigadão. Muito obrigado. E eu vou parar de gravar aqui.